Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e cá estou eu regravando o vídeo do chaveamento do Masters 1000 de Monte Carlo, né? Eu espero que o som esteja saindo agora e que ele saia até o fim do vídeo, né? Porque sabe-se lá por quê. Meu último vídeo que eu gravei, 15 minutos falando, a partir do minuto ali 6 e meio, né? Eu acabei tendo um problema e o som não foi capturado até o fim do vídeo. Eu fiquei falando aqui pro celular, tudo sobre tênis, etc. E vocês não ouvindo nada, então não adianta nada, tem que regravar. E esses são os ossos do ofício, né? Então agradeço as pessoas que apontaram o problema, porque seria horrível deixar um vídeo com esse tipo de defeito aí no ar. Então, muito obrigado a todos. E aqui a gente está regravando o vídeo, falando do chaveamento do primeiro Masters 1000 de Saibro da temporada, um torneio de uma semana apenas, né? Começa na segunda, que vem, já termina no domingo. É um torneio que tem 40 jogadores a menos que Masters 1000 de 2 semanas, então a gente tem, obviamente, menos cabeças de chave pulando a primeira rodada, apenas 8 no caso do Masters 1000 de Monte Carlo, e não 32, como acontece em quase todos os outros Masters 1000, exceção o próprio Monte Carlo e o Masters 1000 de Paris. Então, assim, é um torneio diferente, já temos jogos mais chamativos desde o início do torneio, nomes, por exemplo, como Rublev jogando na primeira rodada, Kachanov, Lerretica, Tiafoe, esse não é o tipo de coisa que acontece num torneio de 2 semanas. E é um dos motivos pelo qual eu gosto mais desse torneio de uma semana, eu acho ele mais intenso, acho os jogos mais interessantes desde o início, então não necessariamente mais jogos significa mais qualidade. Então, vamos comentar aqui os jogos, pedindo, é claro, que você que está aí assistindo deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o hype se puder, e se você quiser se tornar membro e ajudar esse projeto a crescer, pode se tornar membro do canal também. Tem 3 classes aí, né? Que você é um amigo, você é um parente ou você é louco, se você quiser dar muito dinheiro pro canal. Mas aí eu entendo aí que assim, eu não posso dar hoje muitos benefícios como membro do canal, até porque assim, é um canal ainda pequeno, eu pretendo ainda transformar esse canal em algo maior, né? Mas vamos falar agora de tênis, que é o que importa, né? Carlos Alcaraz enfrenta na segunda rodada o vencedor de Baez e Wawrinka. Eu não entendi nas redes sociais pessoas tentando falar que esse jogo era difícil para o Alcaraz. Eu falo mais, a chave do Alcaraz está maravilhosa, né? Tipo, nenhum desses jogadores assim que eu tô vendo aqui pro Alcaraz são ameaças muito assim palpáveis no saibro e na condição atual da carreira. O Wawrinka, 10 anos atrás, ok, em 2016, quando ganhou do Djokovic no US Open, quando era um tenista top 4, aí ok, né? Mas esse Wawrinka é 10 anos atrás, né? Ou seja, faz 10 anos do último ano que a gente viu o Wawrinka ganhando um Grand Slam. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, né? O Wawrinka tá com 41 anos, é o ano de despedida dele, então assim, ele não tá em um nível para mim para acompanhar a intensidade do Alcaraz. E o Baez, assim, ok, especialista em saibro argentino, é um jogador que movimenta-se muito bem, é um jogador que tem, obviamente, recursos ali de defesa muito bons, devolve saque muito bem, é um jogador que tem boa colocação de bola, mas não há nada que ele faça que o Alcaraz não faça muito melhor, né? Que isso é um problema, né? Tipo, às vezes você tem um jogador que vai ou sacar melhor, ou ele vai ter um recurso ali que incomoda, que dificulta soluções para o Alcaraz. Eu não vejo nada que o Baez faça ali que vai realmente incomodar o Alcaraz, a não ser que o Alcaraz esteja acertando a orelha da bola e comece jogando mal, como aconteceu em Monte Carlo ano passado. Mas ainda assim, mesmo começando daquele jeito, ele deu um jeito de encontrar o ritmo e ser campeão. Então, para mim, primeira rodada que Vaís Vavrinca é interessante, mas não acho um jogo que, assim, o vencedor vai ser um obstáculo gigante para o Alcaraz. E aí pensando, Thomas Martin Etcheverry e Dimitrov. Dimitrov é um cara dos slices, né? Tipo, é um cara que joga muito mais nessa questão de tirar a velocidade do jogo, de alternar essas dinâmicas. Eu não sei se essa é a melhor maneira de se jogar no Saibro. Funciona muito mais na grama e na quadradura. O Etcheverry é um cara sólido, um cara muito competente, faz tudo direitinho, nada excepcional, né? Tipo, é o Breno Nakashima argentino, se podemos dizer. Óbvio que ele tem muito mais característica de saibreiro e o Nakashima mais de quadra rápida, mas aí, obviamente, é o contexto que ele é introduzido, né? Ele é um tenista nascido aí nas quadras de saibro argentinas, né? Então, eu acho esse jogo interessante, mas, assim, vamos ver. Atman e Tiafoe, de novo se enfrentando, já se enfrentaram em Miami. O Atman tem uma técnica de bater na bola, né? Muito efeito. Eu fico curioso para ver como isso vai funcionar no saibro, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. O Tiafoe nunca foi um especialista em saibro, mas
é um jogador ágil, é um jogador que movimenta a bola muito bem. Então, assim, não acho que também é para subestimar ele no Saibro, até porque ano passado, quartas de final em Roland Garros. Então, o Tiafoe tem lá seus momentos no Saibro. Um tenista que tem momentos no Saibro e pode ser interessante é o Lerretica, e vem de final. Jogou um tênis belíssimo em Miami. Então, eu acho assim, o Lerretica vem de um grande torneio. Se ele trouxer esse momento bom para o Saibro, como ele já tinha feito até em Madrid em 2024, é um tenista pra gente ficar de olho que ele pode surpreender. Ele vai enfrentar um tenista do quali na primeira rodada, então vamos ver quem sai do quali aí pra enfrentar ele. E assim, Marton Fucsovics e Alejandro Tabilo, né? Um jogo de primeira rodada bem interessante. O Tabilo faz um ano de recuperação, ele conseguiu o final na ATP 500 do Rio, soma bons pontos na temporada. Vamos ver se ele consegue no Saibro superar o Fucsovics, que não é um tenista ruim na superfície, não. Ele é um cara que tem qualidade para jogar no Saibro. Monfils enfrentando o Talon Griekspoor. É o ano de despedida do Monfils, mas vale lembrar, no Saibro não tem sido o território dele, né? Ele tem tido mais dificuldades para jogar em alto nível no Saibro do que nas outras superfícies, né? Até agora um ano do Monfils, obviamente o ritmo muito desacelerado. Eu acho que as lesões que ele conseguiu evitar tão bem, né, em 2024 e 2025, nessa temporada tem acabado por prejudicar mais ele, né? Porque tem jogado num volume até baixo, pensando que é o ano de aposentadoria do francês, né? O vencedor desse jogo enfrenta o Bublik, que aí até ficou curioso para um confronto ali com o Lerretica, com o Carlos Alcaraz. Pode entregar algo interessante, né? Mas, de novo, não acho que esses são os tenistas que, teoricamente, vão conseguir incomodar mais o Alcaraz. Mas, pelo menos, o Bublik tem o saque, né? Tem essa questão de dar pouco ritmo, ele já traz uma dinâmica diferente que faz o Alcaraz pensar. O Lerretica tem muita velocidade de golpe, né? Seja com backhand, com forehand, ele saca muito bem. Então, assim, ele já traz uma dinâmica diferente que eu acho que hoje Wawrinka e o Baez, por exemplo, não são tão capazes de trazer, né? Tipo, o peso de bola do Lerretica é interessante pra gente analisar. Lorenzo Musetti, esse está pressionado, defende os pontos da final do ano passado, fez uma grande campanha no ano passado, ele pula a primeira rodada e ele pode ter um tombo grande no ranking se não defender bem os pontos que conquistou. Na segunda rodada enfrenta o Vacherro ou o Matt Kratz. Lembrando, Musetti não jogou Miami, caiu na estreia para o Fucsovics em John Wells, tá, assim, a última partida que ele ganhou foi as oitavas de final do Australian Open. Curioso, né? Tipo, o Saibro é a melhor superfície dele. Ele é excepcional no Saibro, mas tá sem ritmo, né? Tô curioso para ver como ele vai jogar. E sem ritmo, o Musetti às vezes demora para engrenar, então curioso. Jakub Menzik vai enfrentar o Fabian Marojan. Jogo interessante, o tenista tcheco é um cara, obviamente, que é mais talhado para as quadras rápidas, mas ele já conseguiu jogar bem no Saibro. Vamos ver aí, enfrenta um adversário complicado que é o Marojan. O Urkats com ranking protegido, né? Tipo, começou tão bem o United Cup, mas depois disso, misericórdia, né? 8 derrotas consecutivas, só um dos jogos conseguiu ganhar 7. Não parece o Urkats, né? Um cara que saudável é top 10, né? Então, vamos ver o que o Urkats faz nesse torneio. Tá com um novo técnico, né? Tá tentando trazer algo novo pro jogo dele, o que é importante. Vai enfrentar o Luciano Darderi, o mestre dos ATPs 250. É um jogo acessível, até porque esse torneio é 1.000, não 250. Se fosse 250, aí eu já dava favoritismo pro Darderi de cara, né? O Cobolli vai enfrentar um tenista do quali. O Cobolli com cabeça de chave 10 me surpreende, né? Tipo, parece meio prematuro, porque eu ainda não acho que ele joga esse nível todo, né? Mas tá aí, aproveita as oportunidades, tem uns picos de produção legais, foi campeão em Acapulco, por isso tá com 10 do mundo, né? O Denis Shapovalov também enfrenta o tenista do quali, é um jogo que é muito aberto, né? O Shapovalov todo jogo é aberto, né? Independente se ele tá enfrentando um top 10 ou se ele tá enfrentando um tenista do quali, porque é o Shapovalov, né? Cameron Norrie vai enfrentar o Miomir Kecmanovic, jogo interessante pro Saibro. E o Deminauer, né? Tipo, ele tá pressionado também, defende a semifinal do ano passado. Ele jogou muito tênis no ano passado. O nível dele no Saibro de Monte Carlo foi extraordinário até o momento ali que ele leva a virada do Musetti, né? Não que ele jogou mal o segundo e o terceiro set, mas para pra pensar que, assim, ele viveu uma sequência nas oitavas de final fazendo um duplo 6-2 no Medvedev, fez um duplo 6-0 no Dimitrov e ele tinha feito 6-1 contra o Musetti no primeiro set. Parecia o melhor nível de tênis que eu tinha visto do Deminar na vida, mas depois o Musetti buscou a virada, etc. Mas, assim, o Denis tem que ter capacidade de jogar muito bem no Saibro, já fez isso muito bem, mas a questão é, vai jogar bem esse ano? Vem de 3 torneios ruins, ele eliminado na estreia em Acapulco, lá em John Wells, caiu na terceira rodada pro Cameron Norrie, sets diretos a derrota, e perdeu pro Tsitsipas lá no torneio de Miami, né? Então ele precisa dar uma resposta.
Do outro lado da chave, Daniil Medvedev tem bye na primeira rodada, enfrenta um tenista do quali, o Matteo Berrettini, né? O Berrettini que vem pro convite, né? Eu acho o Medvedev favorito nesse jogo, até porque o Berrettini não vem jogando bem. Vamos ver o quanto que o Medvedev vai se adaptar rápido ou não às quadras de saibro. Engraçado pensar que no ano passado eu não achei o desempenho dele no saibro ruim, né? Tipo, ele até teve algumas performances bem bacanas no saibro, principalmente em Madrid, mas não por curiosidade é a quadra mais rápida de saibro, né? A gente tem o João Fonseca contra o Gabriel Diallo. Eu acho um jogo acessível para o João. O Diallo é um tenista que até tem seus momentos no saibro. Se não me engano, foi ano passado que ele foi quartas de final em Madrid, eliminou o Cerúndolo e Roland Garros, né? Mas ainda assim, é um tenista muito instável e vem de uma atuação catastrófica contra o Alex Molchan, cometendo 36 erros não forçados. É muita coisa. Então, vamos ver o que o João Fonseca faz nesse jogo. Eu espero que ele consiga uma vitória. Ele pode lutar por boas vitórias, porque vencendo um Diallo é Rinderknecht ou Khachanov na segunda rodada. É fácil? Não é, mas ele pode lutar por essa boa vitória. Então, eu acho que são jogos que são acessíveis. Se ele vai ganhar ou não, é outra história. Mas Masters 1000 é assim, não tem jogo fácil, quer se dar bem no mundo do tênis, quer chegar lá entre os melhores, vai ter que ganhar desse tipo de atleta, né? Aí tem Andrei Rublev e Nuno Borges, né? Uma boa rodada para o Rublev tentar ganhar confiança, tentar recuperar um bom tênis. O Nuno Borges não vem jogando bem na temporada. Zizo Bergs contra o Adrian Manarino também uma boa oportunidade por Bergs. Manarino não é um especialista em saibro. A gente tem o Giovanni PRK contra o tenista do quali. E o vencedor desse jogo enfrenta o Zverev, né? O Zverev enfrentando o PRK na primeira rodada, na segunda rodada, quer dizer, num tenista num torneio de saibro, né? Eu acho que assim, tem o lado ruim de não ter ritmo, mas por outro lado, acho que é um jogo que ele tira de letra, né? E o Zverev é um cara que eu tô muito curioso para ver jogando esse torneio. Quero ver o nível que ele vai apresentar no Saibro, porque eu gostei da Sunshine Double dele. Por mais que as pessoas possam criticar, eu acho que no contexto geral, ele foi bem. Félix Auger-Aliassime, bye na primeira rodada, enfrenta o Marin Cilic, um tenista do quali, né? Aliassime foi péssimo no Saibro no ano passado. Não é que ele foi ruim, ele foi péssimo. A pergunta que não quer calar é: vai ser melhor esse ano? Essa é a melhor oportunidade que ele tem na temporada de ganhar pontos, subir no ranking. Assim, até chegar ao torneio de Cincinnati, até o Masters 1000 do Canadá, o Aliassime tem muito ponto para ganhar. Até porque ele vai ter que começar a se proteger, porque ele defende final em Paris, semifinal de ATP Finals, semifinal de US Open, quartas de final de Cincinnati. Tem muito ponto para defender o Aliassime em um certo momento da temporada, mas a questão é, ele tem que fazer os pontos dele agora também. Até agora, se não me engano, ele tá até no top 10 do ranking do ano, mas eu acho que o tênis do Aliassime, assim, prometeu melhor do que isso até agora, né? Tipo, muita gente imaginava que ele poderia estar se aproximando mais do Zverev e não tá nem perto, né? Tipo, então, curioso para ver o que o Aliassime vai fazer. Pode ser o Marin Cilic ou um tenista do quali na primeira rodada, na segunda rodada, no caso, né? Vamos ver o que o Cilic faz no Saibro. Fez um bom torneio em Miami, mas Saibro é Saibro, né? Não é o território do Cilic, né? O Mute vai enfrentar um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta o Popyrin ou o Casper Ruud, né? O Ruud vai enfrentar um cara que já o derrotou no ano passado em Monte Carlo. E aí a questão é, vai depender muito do Popyrin esse jogo. Se ele estiver jogando bem, e até agora ele faz um torneio decente em Houston, né? Ele é uma ameaça pro Ruud, né? E vai lembrar que ele também não vinha de um grande momento lá ano passado, e ele conseguiu fazer um grande torneio em Monte Carlo, ganhando do Humbert, do Tiafoe e do Casper, né? A questão é, o Casper deixa jogar. E ele joga com esse spinzão alto, né? Se não tiver num grande dia, e ano passado a gente viu lá, o forehand dele tava muito descalibrado, o backhand muito fofo, né? Esse é um jogo perigoso, né? Porque o Popyrin saca bem e o Popyrin tem recurso no fundo de quadra para machucar o Ruud. Então, esse é aquele tipo de tenista que, por mais que seja muito problemático, um tenista que tá com 4 vitórias e 8 derrotas, ele tem teto de produção alta. Ele ganhou um Masters 1000, né? Não é que ele é um tenista que, assim, ele ganha de um top 10 ali, tipo, ele ganhou um Masters 1000 ganhando de 5 top 20 em sequência, né? Quer dizer que o teto de produção dele é muito alto, né? Então, não dá para subestimar. Esse é um cara num dia inspirado, muito enjoado de se enfrentar. Francisco Cerúndolo vai enfrentar Stefanos Tsitsipas, né? O Tsitsipas que gosta do Saibro vai ter que enfrentar o Cerúndolo logo de cara. Jogo muito ruim pro grego. Daniel Altmaier vai enfrentar o Thomas Mahat. Jogo interessante, né? Tipo, o Mahat tá numa fase ruim, Altmaier também não tá muito melhor, mas aí é uma oportunidade para ambos tentarem ali conseguir um pouco mais de confiança. O Moise Kwame, 17 anos, jogou bem lá em Miami, recebeu o convite e vai enfrentar o Hugo Humbert, né? Tipo, o Humbert, o cara pode ser vencido se estiver jogando mal, né? Porque existe uma diferença muito grande do Humbert jogando muito bem, que é muito chato de enfrentar, e de um Humbert que tá jogando um pouco pior, né? Um pouco pior não, né? Tá jogando mal, né? Porque aí ele erra muito, né? Tipo, ele sai completamente de sintonia. Vamos ver, quem avançar desse jogo enfrenta o Sinner,
que pra mim tá com um chaveamento decente, né? Tipo, por mais que o Cerúndulo e o Tsitsipas possam ser ali jogadores enjoados pelo que fazem no fundo de quadra, eu não sei até que ponto eles ameaçam um cara do calibre do Jannik Sinner, né? E assim, nesse grupo aqui tem o Ruud, mas o Ruud pra mim joga um tênis muito a cara que o Sinner gosta. O Aliassime também, não sei, né? Tipo, não sei se esses caras vão ameaçar um cara com o Sinner, né? Aqui a chave projetada do João, né? Diallo na primeira rodada, Khachanov e Rinderknecht possíveis oponentes, são os possíveis oponentes de segunda rodada. Pode ser um Berrettini ou Medvedev nas oitavas, Zverev ou Rublev nas quartas de final, Sinner e Aliassime nas semis e Alcaraz e Musetti na final, isso é claro se ele for avançando. O Sinner enfrenta um Berry Kwame na segunda rodada, né, um dos dois. Cerúndulo, Tsitsipas, Marat, Altmaier, possíveis oponentes de terceira rodada. Aliassime e Ruud para as quartas de final. Aí eu acho que o perigo mesmo começa a partir das semis, né? Zverev, Medvedev, Rublev, Khachanov. Eu acho esse grupo muito mais perigoso que os outros que estão atrás pelas características de jogo. E além disso, a final pode ser Alcaraz, Musetti, embora Deminar e Bublik, eu acho que o favoritismo é muito mais pro Sinner, assim, de maneira escabrosa pelo encaixe de jogo. E o Alcaraz, né? Para mim o chaveamento é muito bom, né? Wawrinka, Baez, muito acessível. Tiafoe, Dimitrov, Etcheverry, muito difícil de acreditar que esses tenistas façam frente. Bublik e Lerretica são tenistas que têm suas qualidades, podem ser enjoados, mas para mim não fazem frente de maneira, assim, no Alcaraz jogando bem, né? Vamos ver o que o Alcaraz vai fazer. E assim, a semifinal começa a complicar, né? Musetti, Deminauer, esses mais inspirados são muito enjoados, né? E a final pode ser Sinner, Zverev, Medvedev, aí ok. Aí já são jogadores que não dá para subestimar de maneira alguma. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo e espero que tenham conseguido me ouvir até o final desta vez. Até a próxima!